Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, dando continuidade ao nosso retiro da preparação para a morte. Nós vamos ver os capítulos 19 e 20 do bem inefável que é a graça divina, do grande mal que é a inimizade com Deus e a loucura do pecador. É preciso que nós façamos a distinção daquilo que é precioso e daquilo que é vil. Nós não compreendemos o valor, o preço que tem o homem, como vai dizer o livro de São João no capítulo 28, 13. O homem não compreende o seu preço. E é preciso que nós distingamos aquilo que é precioso daquilo que é vil. A alma em estado de graça, ela é amiga do Senhor. O vil prazer, ela tolhe essa amizade. A amizade torna os amigos iguais. E vai dizer a palavra para nós: é amigo de Deus aquele que faz a vontade de Deus. E Deus a ninguém repele. Se eu quiser, posso ser amigo de Deus desde agora. Deus não só nos chama servos, não só nos chama amigos, Deus nos chama filhos. Estando em estado de graça, nós somos chamados também esposa do Senhor. Nós somos chamados templo do Espírito Santo. O dom da graça de Deus, ele excede todos os dons, porque o dom da graça de Deus nos torna participantes da natureza divina. Deus vai dizer no Cântico dos Cânticos: como és formosa, minha amiga. Dela não tira os seus olhos, nem lhe nega aquilo que ela pedir. É belíssima essa alma. É tão bela essa alma que vai dizer um santo, uma santa que viu uma alma em estado de graça, ela vai dizer que ela daria a sua vida para que essa alma não perdesse a sua beleza. Um mínimo ato dessa alma, ela adquire tesouros imensos diante do trono de Deus. Por isso nós não devemos invejar poderoso algum deste mundo. Basta que nós estejamos na graça de Deus, basta que nós estejamos em estado de graça e participantes desta graça de Deus, para que nós alcancemos grandes, inestimáveis e inarrebatáveis tesouros diante de Deus. Nós conseguimos, estando neste estado, provar um estado de suavidade e paz, que excede todos os prazeres e os sentidos deste mundo, já aqui nessa terra. No entanto, nós vemos que estado infeliz da alma que Deus aborrece, separada do sumo bem, detestada e condenada por Deus. Como pode ter paz alguém que é inimigo de Deus? Aonde você se esconderia de Deus? Vai dizer o Salmo: para onde fugirei? Para o céu? Para os abismos? Para os mares? Aonde eu for, lá estará a vossa presença. Amaldiçoado por Deus e por todas as suas criaturas. Lembra quando nós dizemos que todos os elementos de Deus, eles têm um instinto natural de punir o pecador. E o pecador, ele é amaldiçoado por Deus e é amaldiçoado por essas criaturas. E, no entanto, Deus ainda tem paciência e complacência. Mas é inimiga de Deus. Ainda que a pessoa fosse o maior dos santos, se cometesse um só pecado mortal, se arriscaria a perder tudo isso.
Os próprios anjos, vai dizer alguns místicos para nós, que os próprios anjos, se fossem capazes de chorar, eles chorariam por ver o estado lastimável que se encontra o pecador. No entanto, o pecador, ele não chora, mas ele se ri, debocha e dorme e envelhece nos seus pecados. É preciso que nós tenhamos a noção do valor que tem uma alma imortal em estado de graça diante de Deus. E é preciso que nós meditemos sobre a loucura do pecador. A sabedoria deste mundo, ela é loucura para Deus. Vai dizer um santo para nós que ele gostaria que no mundo houvessem 2 tipos de cárceres. Um cárcere para aquelas pessoas que não têm fé, e um outro cárcere para as pessoas que, tendo fé, ainda assim pecam, se afastando de Deus. E ela vai dizer assim que este outro cárcere deveria ser antes um hospício do que um cárcere, porque somente um louco, conhecendo a fé, ofende e abandona Deus. Amam o ter, o poder e o prazer. Eles desdenham os santos, mas sua loucura, em um momento, ela vai ser mostrada. Quando? Quando já não der tempo e quando já estiverem condenados. Neste momento, eles vão reconhecer a sua loucura e já não dará mais tempo. Você não pecaria se isso te custasse algo físico. Mas tendo fé, como é que você pode pecar e arriscar perder a sua alma eternamente? Trabalhamos muito pela ciência, pelos bens presentes e, no entanto, negligenciamos os bens eternos. Vai dizer o autor para nós que são bestiais, porque o homem, ele se rege pela razão e não pelos apetites sensuais. São bestiais aqueles que se regem pelos apetites sensuais. O autor vai dizer para nós que o pobre, mas porém sábio que se salva, ele é mais valioso do que um rei louco que se perde. Você pode ser pobre, você pode não ter entendimento, mas se você amar a Deus e buscar a sua salvação, você se salva, e você é mais sábio do que um rei que se perde, do que um grande que se perde. Tem mais valor o pobre. Aquele que teme a Deus, ele prevê o seu futuro, ele considera a vida, ele considera a morte, ele considera o juízo. Aquele que é louco não considera nada disso. Ele vai viver somente no seu presente de prazer e vai viver o seu amanhã para a conversão. Este é o louco, aquele que nunca chegará. Uma só coisa é necessária: procurarmos a nossa vida eterna. Os pecadores, eles desprezam este fim. Eles só têm interesse no seu presente de prazeres. O autor vai dizer para nós que sábio foi o rico Epulão, soube enriquecer. No entanto, ele morreu e se condenou. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Diante de nós está a capacidade e a oportunidade de nos privarmos de forma voluntária das coisas ilícitas para ganhar o paraíso. E essa é a grande chave. Livre e voluntariamente nos privarmos daquilo que é ilícito
para que nós alcancemos a vida eterna. É necessário que nós procedamos como homens e não como brutos. Porque verdadeiro sábio é aquele que sabe adquirir a graça divina e a glória. Este é o verdadeiro sábio. Esta é a sabedoria de Deus. Adquirir a graça e adquirir a glória divina. É preciso que nós roguemos ao Senhor algo importantíssimo chamado a ciência dos santos. A ciência dos santos, ela é uma bela ciência. É a ciência de amar a Deus e salvar a nossa alma. A ciência dos santos é a graça de amar a Deus e de salvar as nossas almas. Se eu amar a Deus, eu posso ser um grande santo, mesmo não entendendo nada, mesmo não tendo condições, mesmo não tendo estudado para isso, mesmo não tendo seguido os meios corriqueiros para isso, porque todos somos chamados para a santidade. Se eu amar a Deus, eu posso ser um grande santo. Para este exemplo, nós temos o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela vai dizer que a única coisa que ela sabe é o amor. Sabendo o amor, ela se torna uma grande santa, uma doutora da igreja, que forma santos e santas aos montes, especialmente no dia de hoje, nos dias de hoje, e especialmente no nosso Brasil. Quantos doutores se perderam, quantos doutores e grandes se perdem, porque não tiveram essa ciência dos santos. E no entanto nós vemos quantos mártires, quantos confessores, quantos santos de martírio branco que tiveram essa sabedoria e que foram verdadeiramente santos. É necessário que nós busquemos um professor que é muito interessante, que nós busquemos os sepulcros, e olhando nos sepulcros nós vamos ver vaidades deste mundo. E este sepulcro ele vai dizer para nós: vaidade deste mundo, busque a ciência dos santos, porque tudo passará rapidamente. Para que eu alcance a verdadeira sabedoria, não basta que eu reconheça a minha finalidade. Não basta que eu reconheça o meu valor, o meu preço, a minha finalidade. É preciso que eu tome os meios corretos para alcançar. Todos querem se salvar, mas são poucos os que usam os meios necessários para se salvar. É preciso, quais são esses meios? É preciso que se evite as ocasiões. É preciso que se odeie os pecados. É preciso a participação nos sacramentos. É preciso a oração. É preciso seguir as máximas do Evangelho. É preciso estar na igreja, na verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa salvação consiste em, unicamente, cumprir a vontade de Deus. Se eu cumprir a vontade de Deus, eu estou usando os meios para a minha salvação. Eu estou reconhecendo a minha finalidade. Eu estou reconhecendo o meu valor. E eu estou usando os meios necessários, que são o cumprir a vontade de Deus. Meditemos sobre isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.